Olá, meus amigos, Deus abençoe. Aqui pastor Adilson Santos, da igreja Comunidade Videira da Fé. Nossa igreja fica aqui em São Carlos, bem no centro de São Carlos, na rua General Osório 938. Você é o meu convidado a vir fazer uma visita, conhecer a nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você. Aliás, nós estamos no meio da palavra, e eu gostaria que você que ouvir esse áudio, que você deixasse o seu joinha, o seu like, que você compartilhasse, e que Deus possa alcançar vidas através dessa palavra. No Salmo 81, o versículo é o 13, a palavra de Deus diz: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteria, e isto duraria quanto tempo? Para sempre. Meu Deus, que palavra é essa? Olha só, vou ler de novo. Ah, se o meu povo me escutasse. Esse ah significa de pesar. Esse ah, olha para mim por gentileza. Esse ah significa: ah, que pena. É um ar de pesar. Deus está com pesar porque as pessoas não querem ouvir a Ele, e o tempo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais incrédulas e querendo ouvir menos a Deus. Aliás, essa geração que está nascendo agora, se não for filho de crente, dificilmente vai ouvir a palavra. Tem pessoas, eu comparo como a educação. Tem criança de 10 anos que não sabe ler. É absurdo uma pessoa de 10 anos não conhecer a palavra, não conhecer Jesus, mas hoje já tem. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Então, muita gente pode falar: mas a palavra está na internet, está em todo lugar. Mas a internet, ela não divulga a palavra. A internet, se você falar um palavrão, ela vai divulgar nos 4 cantos do mundo. Mas se você fala de Deus, ela trava. Ela trava porque o mundo jaz de quem? Do maligno. Agora, o Senhor está falando: ah, se o meu povo me escutasse. Sabe por quê? Ah, se o meu povo, porque Deus sabe que as pessoas que não são povo de Deus, elas não vão escutar, é normal. Mas o povo dele tem que escutar ele. Mas as pessoas preferem ouvir alguém inventando uma revelação. As pessoas preferem ouvir alguém que diz: olha, eu estou revelando isso, estou revelando aquilo, do que ouvir a Deus. Porque ouvir a Deus é ouvir a palavra, é a Bíblia. A voz de Deus é a Bíblia impressa. Sabe, Deus pegou a voz dele e imprimiu ela para chegar até nós. Então, eu quero ouvir Deus, pastor Adilson. Então ouve a palavra e pratique que você está obedecendo a Deus. Mas Deus está falando: ah, se o meu povo me escutasse. Isso significa que o povo de Deus muitas vezes não querem escutar a Deus. Você sabe, minhas irmãs, tem pessoas que eu comparo a Bíblia como um prato de comida, a qual tem todo tipo de alimento. Só que tem pessoas que elas são trabalhosas, igual crianças, que ficam escolhendo o que comer. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Com Deus nós devemos comer o prato todo, porque até aquilo que às vezes parece ser um gilozinho amargo, um almeirão amargo, Deus sabe por que Ele criou o almeirão. Deus sabe por que Ele criou a chicória, o cheiro verde. Cheiro verde é uma mistura, né, de tempero, né? Deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Isso vai dar até fome agora. Então Deus sabe por que Ele criou o boldo, por exemplo, o boldo que é amargo. Quantas pessoas que não recebem o alívio quando come o quê?
o boldo. Quem já tomou boldo aqui já? Ah, não, agora, aí pessoal, você que vai ouvir esse vídeo, encontrei uma aqui que gosta de boldo, aí já é demais, né? Você mastiga? Ah, então é por isso que tem saúde, porque o boldo ele traz muita coisa boa com ele, porque a pessoa toma, já fica boa na hora, do estômago. Então, voltando ao entendimento aqui, as pessoas, elas escolhem, igual criancinha mimada, né? Ah, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Tudo bem, a criança, às vezes o pai e a mãe tem que obrigar a criança a comer certo tipo de comida, porque senão vai fazer falta no organismo dela uma vitamina, uma proteína, alguma coisa no corpo dela vai fazer falta. Só que Deus ele não obriga ninguém. O diferente é que se Deus pudesse, ele faria, mas não pode, porque ele deu um livre o quê? Arbítrio. Se ele pudesse, você acha que ele não ia forçar? Como um pai leva um filho para tomar vacina, uma mãe até chora para o filho tomar vacina, mas sabe que tem que dar. Você acha que Deus ama os homens, é criação dele. Se Deus pudesse, salvaria todos os homens, mas nem todo mundo quer ouvir, porque Deus não pode obrigar, e ela tem que querer, e muitas pessoas não querem. Por isso que nós estamos aqui buscando por eles, para reverter pela fé, porque a Bíblia diz que nada é impossível para Deus através da fé. Então nós estamos aqui por isso. A fé pode transpor até a fé. Bom, a Bíblia é verdade, né? Nada para Deus é impossível. Então eu acho que Deus consegue, pela nossa fé, Deus pode convencer a nossa família a vir para os caminhos dele. Mesmo tendo um livre-arbítrio, o Espírito Santo pode soprar e convencer aquela pessoa, por exemplo, do caminho errado que ela está levando, e ela lembrar das palavras que você pregou e falar: não, eu vou para o caminho da minha mãe, da minha avó, eu vou para o caminho da tia, porque esse é o caminho certo. Então por isso nós estamos aqui. Só que se as pessoas entendessem a palavra e ouvissem a Deus na sua íntegra, não ficassem escolhendo o que comer, aí se eu gosto, se eu não gosto, se eu gosto, se eu não gosto. Na igreja você tem que gostar de tudo, tem coisa que é boa, tem coisa que é melhor ainda, e às vezes nós não gostamos daquilo, mas aquilo é uma vitamina para nós. Por exemplo, a pessoa vem na igreja, Deus fala para ela: para de fumar. Poxa, tem gente que, eu já ouvi pessoas dizer: eu amo fumar. Mas quando Deus está repreendendo, mandando ela parar, Deus quer o bem ou quer o mal dela? Quer o bem. Aparentemente é uma coisa ruim para ela, que tem um vício, que gosta daquilo, mas é o bem. Então ela tem que acatar aquilo, ela tem que acatar. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Por isso que aqui o salmista, inspirado por Deus, diz: ah, se o meu povo me escutasse. É o próprio Deus falando: se Israel andasse nos meus caminhos. Está vendo aí? Não é só escutar não, é fazer o que mais também? Andar nos caminhos. Gente, o segredo para você ser feliz e abençoado é aprender a andar nos caminhos do Senhor. As pessoas não querem, elas ficam falando: não, para que ficar indo na igreja? Besteira! Vamos ficar aqui na internet assistindo o pastor pela internet. Não, você precisa oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, como está escrito na palavra de Deus. É muito fácil você ficar em casa só na internet assistindo. Não, cadê o sacrifício vivo? Que ele disse: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. É isso, é você sair do seu zona de conforto, falar: não, vou lá para a igreja, eu vou lá buscar a Deus. Isso sim é você seguir os caminhos do Senhor, se esforçar como Ele se esforçou para morrer na cruz do Calvário por nós, se esforçar por Ele, porque Ele merece. Aliás, não é nem porque Ele merece, né? Nós precisamos, na verdade, né? É até engraçado eu falar isso, né? Ele merece, Ele merece. Não, Ele mais que merece. Na verdade, nós precisamos de seguir os caminhos dEle, para sermos felizes. Por quê? Se nós ouvirmos e se nós seguirmos o caminho dEle, Ele falou que vai fazer o quê? Eu de pronto, ou seja, imediatamente lhe abateria
o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Está vendo? Se a gente ouvir a Deus, se a gente ouvir a Deus e andar nos caminhos dele, ele está falando que ele vai abater os nossos inimigos. É ele que vai abater. Então o mundo não consegue entender isso. O mundo fica para quê? Na igreja. Para quê? E na igreja? Para isso, para Deus abater o seu inimigo. Inimigo esse que muitas vezes o médico não consegue, a medicina não consegue. Aí o camarada entra numa depressão, o médico soca remédio nele, e aí daqui a pouco o remédio é pouco, aumenta o remédio. Esse é o filme de todos. Esse inimigo para Deus é pequeno, mas para o homem, para a medicina é incurável. Incurável a diabetes, é incurável a depressão, é incurável a HIV. Para a medicina hoje mesmo eu vi um rapaz falando que está curado da diabetes e dando glória a Deus. Para Deus não existe impossíveis. Então é questão de inteligência e lógica. Se eu ouvir e eu seguir os caminhos dele, ele vai de pronto, imediatamente abater os meus inimigos. E todos nós temos, principalmente o inimigo da nossa alma, a saber, Satanás. É ele que vem com força contra a alma da pessoa, e ele é invisível, e ele só é combatido com o poder de Deus. E por isso que tem pessoas que têm dinheiro, têm fama, têm tudo, mas não conseguem ser felizes, porque o diabo está ali montado, judiando a pessoa. Ela sorri para todo mundo na rua, mas dentro de casa é triste, é oprimido, é medo, é angústia, é não sei o que, porque o diabo está ali oprimindo a pessoa. O que está faltando para ela? Essa palavra: ouvir e seguir os caminhos dele, e ele vai abater os inimigos. E vamos falar a verdade, nós temos essa experiência com Deus. Nós chegamos na igreja com muitos problemas, e ele foi tirando todos os problemas. Ele foi. Agora o problema que nós temos é corriqueiro, que nós vamos ali, tal. Mas quando nós chegamos até Deus, chegamos desanimados da vida, chegamos tristes, alguns com depressão, alguns com doença, e ali nós entregamos e começamos a seguir ele, e ele abateu os nossos inimigos. E tem pessoas que Deus abateu o inimigo e nem percebeu. Eu já vi gente que foram curadas e diz: pastor, eu fiquei curado dentro da igreja, nem tinha percebido que eu estava curado já, eu nem percebi que o remédio estava fazendo mal para mim. Aí vai no médico e ele fala: vamos tirar isso aqui, vamos diminuir isso aqui, tal. Quer dizer, as pessoas não sabem, mas é o próprio Deus que abateu. Antes de Deus só ia aumentando a dose, aí começou a buscar Deus, agora começa a tirar, agora tira tudo, agora tira isso, tira aquilo. Não tem explicação. Tem sim, à luz da Bíblia, Deus abatendo os nossos inimigos. Eu, por exemplo, cheguei na igreja com uma tristeza profunda, depressão, pensando, eu não falava assim que eu ia me matar, mas eu tinha vontade de morrer logo, eu tinha vontade de não existir, eu questionava a minha existência. Por que não acaba logo? Porque a vontade era de não viver, mas eu tinha medo de morrer, medo que me pede de morrer, mas eu não queria viver. Que triste isso, né? O cara não quer viver, mas também não quer morrer. Esse está no meio do caminho, né? Deus me livre, né? Mas aí eu conheci Jesus. Primeira coisa que ele fez, colocou paz no meu coração, abateu o meu inimigo, que tirava a minha paz. Ele abateu o meu inimigo, e aí ele me trouxe uma razão para viver, uma razão para lutar, a saber, a obra dele, fazer a obra dele. Se todo mundo ouvisse essa mensagem e entendesse o quanto é bom você anunciar a palavra de Deus, cuidar da casa de Deus, cuidar das coisas de Deus, poder fazer um fiozinho de coisa para Deus, a alegria que invade no coração da pessoa. Você quer ver coisa gostosa? Quando você reforma a igreja, quando você começa a fazer a igreja ficar bonitinha, aquilo é uma alegria. Eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu fui fazer foi quebrar parede na reforma. Foi tão gostoso, eu nem conhecia Deus, mas foi tão gostoso. Por quê? Porque
Deus já começa a bater os inimigos quando você começa a se esforçar para agradar a Ele. E aí você não entende, mas é alegria. A alegria vai surgindo. Ele vai abater na tristeza e a alegria vai surgindo. Ele vai abater na doença e a saúde vai surgindo. Então é muito forte, gente. Vamos finalizar? Olha só. Eu de pronto lhe abateria os inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Gente, agindo Deus, quem impedirá? Existe alguém maior que Deus? Se Deus entrar contra o adversário, ele está perdido. A vitória é ganha, está entendendo? Que às vezes nós pensamos que nós vamos perder, mas a vitória já está ganha, porque quem está entrando na luta é Deus, e Ele não perde nenhuma batalha. Então não deixa o diabo te enganar, porque ele já sabe que ele perdeu, ele fica sujigando, falando: ó, fulano, não vai dar certo, fulano não vai se converter. Vai sim, porque nós estamos servindo ao Senhor, no caminho, né? Nós estamos no caminho do Senhor, ouvindo a Ele, e Ele está abatendo os nossos inimigos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E no 16, para finalizar, ele diz assim: além de ele abater o inimigo, ele vai fazer o quê? Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que corre da rocha. Ou seja, naquela época era a comida mais fina, difícil de encontrar, trigo mais fino, ou seja, como se fosse hoje uma grife, uma coisa refinada, uma coisa boa, valorosa. Deus está falando que é isso que Ele vai fazer. Você está vendo por que Deus começa a te dar condição para viver e ser feliz? Ele começa a te dar condição de comprar, de vestir. Com pouco Ele faz você ter muito. É porque você está servindo a Ele. Essa mensagem para mim é uma mensagem que a gente tinha que comer ela, né? Passar chocolate, com pimenta, alguma coisa, e comer ela e ficar com ela, porque é muito forte, gente. Deus está falando que Ele vai abater os nossos inimigos se nós continuarmos no caminho dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então tá bom, essa foi a palavra. Deus abençoe.